Olá, seja muito bem-vindo. Vamos agora para mais uma análise técnica, desta vez sobre a WorldCoin. Sim, porventura você já conhece o que é a WorldCoin? Esse criptoativo que tem uma proposta bastante diferente e às vezes meio questionável, mas quem sou eu para dizer se ela vai dar certo ou não? Mas uma coisa é certa, que ela está crescendo, e isso é sem dúvida, tá? Então, qual que é a proposta da WorldCoin? A WorldCoin veio para criar aí um sistema de identificação infalível. Sim, infalível e bastante seguro, podemos colocar desta forma, que é o escaneio, ou seja, tirar uma cópia da sua íris. É assim que eles fazem o registro único de cada pessoa que se propõe, então, a ter a sua íris escaneada e recebe aí um pagamento por isso. Você abre mão de qualquer direito em processar a empresa, você assina lá um documento, tem a sua íris então escaneada e recebe o pagamento em WorldCoin por esse feito seu. Alguns governos aí ao redor do mundo são contrários a esse tipo de empresa, né, por infringirem aí normas de segurança e tal e coisa e tal. Mas a verdade é que ela tem sim conseguido aí se expandir. Eu, não muito tempo atrás, aqui em São Paulo, eu encontrei vários quiosques espalhados na cidade aí da WorldCoin, fazendo o scanner aí das íris das pessoas. Não, eu não tive a minha íris escaneada e nem pretendo ter a minha íris escaneada por esse projeto, mas é no mínimo curioso e interessante nós observarmos a que ponto é que o mundo tem caminhado. Então, essa é a proposta deles. É ter aí um banco de dados sobre a íris das pessoas e que futuramente pode ser implementado aí na segurança financeira, autorizando aí transações bancárias, transferências de titularidades, como se fosse aí uma assinatura num papel. Basicamente, é esse o propósito da WorldCoin. Caso você não conheça o projeto, resumidamente, é isso que eu trago para você. Mas agora, a pergunta que não quer calar é se vale a pena você investir ou não na WorldCoin. Por mais que você, porventura, não tenha escaneado aí a sua íris e talvez não queira escanear a sua íris, mas quem sabe você quer investir em WorldCoin e quer ver aí se ela vai te gerar lucros no futuro. Será que essa tecnologia que eles implementaram vai mesmo pegar? Será que essa moda pega? Será que os bancos vão realmente utilizar esse tipo de banco de dados futuramente? Bom, se pensarmos nesse sentido, é bem provável que sim. É algo que eu consigo ver, sim, o sistema financeiro utilizando como uma forma de autenticação, por exemplo. Agora, se vai ser o banco de dados da WorldCoin ou será um banco de dados do próprio banco, aí é algo que nós ainda precisamos aguardar para ver qual é o banco de dados que será utilizado. Mas na verdade é que a WorldCoin foi lançada, teve aí um pico de valorização muito alto, aparentemente chegou aí no seu fundo, e agora nós vamos entrar na análise gráfica e ver as reais possibilidades dela continuar se valorizando, quem sabe superar então o seu topo histórico ali na casa dos US$ 12. Então vamos logo pular aqui para o gráfico. Quanto aos tokenomics dela, eu preciso ressaltar
que ela tem sim uma diluição bastante acentuada e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso é importante você ter em mente porque no mundo cripto a diluição é algo que vai prejudicar a valorização do token ou da moeda. Tá? Então tenha sempre isso em mente porque é algo crucial que você precisa sempre analisar antes de investir seu capital em um determinado ativo cripto. Tudo bem? E aqui vocês podem ver, ela tem aqui um limite, um cap limitado, pelo menos nesse primeiro passo aqui é positivo. 10 bilhões, mil milhões, bilhões. Então temos 10 bilhões de tokens que ainda serão emitidos. Ou melhor, já foram emitidos. E os 10 bilhões aqui total, mas apenas 1 bilhão e 519 milhões estão em circulação. Tá? Então eles já foram totalmente emitidos. Do total que é possível, já temos os 10 bilhões aqui emitidos e apenas 1,5 bilhões em circulação. E onde é que estão os demais? Bom, está na mão do time e está na reserva da empresa, porque ela paga para que você tenha a sua íris escaneada. E ela vai pagar com o restante dos tokens que aqui ainda irão entrar em circulação. À medida que eles vão fazendo as suas operações, pagando as pessoas, mais tokens entrarão em circulação. E se nós olharmos aqui, este aqui é o gráfico que está aqui na sua frente, na tela, para você observar o quão grande é o nível de diluição da WorldCoin para o futuro. Tudo bem? Nós estamos exatamente aqui, onde tem essa seta aqui em amarelo. E você pode ver que ela está no início aqui dessa rampa, né, de emissões, ou seja, tokens que vão ser liberados aí para a comercialização. E isso vai continuar aqui, ó, até junho de 2038. Ou seja, eles têm então aí uma previsão que até 2038 aí boa parte da população do mundo já vai ter então escaneado a sua íris. Será? Bom, vamos ter que aguardar para ver isso acontecer. Mas uma verdade é que a diluição é real e ela vai continuar crescendo até lá. Agora, até o final desse bull market, se você pensar bem, até que é razoável a diluição, vamos colocar desta forma, ela vai ficar bem pior depois de 2026. Então, até 2026 aí, início do ano de 2026, provavelmente o bull market já deve ter acabado ou estará na sua fase final. Então, daqui até lá, há boas probabilidades, sim, dela ser impactada, mas de forma não tão pesada por essa diluição, facilitando então a sua valorização, pelo menos até o final desse bull market. Daí entraremos no bear market, ela vai continuar se diluindo, e só para o próximo bull market é que nós saberemos se de fato ela ainda continuará relevante ou não. Então, sabendo disso, ela terá um certo nível de diluição, não tão agressivo assim, pelo menos até aí, o início de 2026. Você já pode ter esse dado aí relevante sendo considerado nas suas análises, quando nós agora entrarmos para análise técnica. Então aqui nós temos o que? O gráfico diário da WorldCoin. E como eu citei, ela aparentemente encontrou seu fundo e está aqui demonstrado no perfil de volume. Tá? Está aqui determinado o perfil de volume, 3 níveis importantes. Está aqui o primeiro, $1, tá? Que é o suporte majoritário dela. Segundo nível importante, ponto de controle, aos 2,17. E o terceiro nível importante, que é a sua resistência majoritária, nos 2,65. Ela sim rompeu a sua linha de tendência de baixa. Isso é visível quando você analisa aqui, ó. Ela conseguiu, com sucesso, romper a sua linha de tendência de baixa. Está aqui. Rompeu, retestou e fez aqui, né, um fundo abaulado
arredondado, iniciando aí a sua trajetória de valorização novamente. A saber, esse token já alcançou aqui, tá, níveis bastante altos. Como vocês podem ver, chegou na casa dos $12. E que também ele tem uma alta, mas altíssima pressão vendedora. Toda essa sombra aqui em vermelho que você está observando aqui é pressão vendedora. E ele vai desde os 5,62 até os 12, até o topo lá. Então, mais um item aí que você precisa saber e ter em mente antes de investir aqui nesse ativo, tá? Então ela iniciou sim aqui a sua reversão, tudo muito lindo, até o momento tudo ok. Recuperou a sua linha verde, que era o seu que foi o seu suporte majoritário, que foi perdido, né? Ele perdeu aqui em março, lá quando o Bitcoin começou a cair, chegando nos 74 mil, e a WorldCoin também veio buscar aqui o fundo do poço, vindo lá dos $12 até os 56 centavos. Então imagine só, quantos por cento que ela não foi aí prejudicada em desvalorização. Isso é algo muito grave, tá? Mostra-se um poder de diluição bastante grande, uma pressão vendedora bastante acentuada nesse token. E isso você precisa saber. Que você tem sim um ativo revolucionário, com uma proposta bastante interessante. Entretanto, o nível de diluição apresentado nos tokenomics desse token aqui mostra que ele pode sim se desvalorizar e se desvalorizar muito. Vai depender muito da hype do mercado. Se o bull market continuar aí rompendo, pode ser que ela volte a recuperar aí níveis acima dos $12. Há essa probabilidade? Ah, mas eu não vejo como uma alta probabilidade. Tudo bem? Que fique muito claro isso aqui. Eu vou explicar o porquê. Uma vez que ela recuperou aqui o seu suporte majoritário, ela então abre as portas para vir buscar o seu próximo nível de resistência, que é os 2,17. Tá? Se você observar aqui, você consegue ver claramente, tá, que ela tem esses dois picos aqui. Ela superou o primeiro pico, tá? Quanto mais alto é essas montanhas aqui, na vertical, mais difícil é para o ativo romper. Então ela conseguiu sim superar isso aqui, ok. Agora ela tem outro ainda maior para superar, aqui nos 2,17. Vai conseguir ou não vai conseguir? Como eu falei, vai depender muito da empolgação do mercado. Mas é inegável que ela tem muita pressão vendedora aqui nessa zona. Está aqui. Ó, essa sombra em vermelho significa pressão vendedora de smart money, de baleias. Eles entraram aqui embaixo, tá? Compraram aqui nessa zona em azul, mais aqui um pouco abaixo e finalmente aqui no fundo do poço também eles compraram. A saber, no nível de 70 centavos, no nível de 89 centavos e por último aqui no nível de 1,8 dólares. Então, esse pessoal que entrou aqui já estão colocando ordens de venda aqui em cima, tá? Aqui em cima. Então, consigo ver ela superando esse nível aqui? Vamos usar agora uma retração de Fibonacci e vamos tentar encontrar essa solução aqui juntos. Se eu venho buscar aqui essa retração de Fibonacci desse topo aqui nesse fundo, o que eu tenho? Eu tenho níveis possíveis de rejeição, que é a 618 de Fibo, que está aqui na 2,80, e a última, que é a de 786 de Fibo, que está aqui na casa dos 3,41. Então, tendo já esses dois níveis determinados, posso excluir aqui a retração de Fibonacci
Então você já sabe que nesse nível aqui de 3,41 é um nível de resistência. Esse nível de 2,80 é um nível fortíssimo de resistência. Você tem aqui nos 2,65 outro nível de resistência. E você tem aqui o pico da montanha, né, do Everest, aqui nos 2,17 também, como um nível fortíssimo de resistência. Então, só por esses níveis aqui expostos para você, você já consegue ver o tamanho da muralha de pressão vendedora que ela tem entre os US$ 2 e os 3,50. Mas é muita pressão vendedora, tá? E eu, sinceramente, eu não consigo te falar se ela vai conseguir romper isso aqui e superar os 12, tá? Eu não consigo te dizer isso nessa análise aqui. Por quê? Porque é uma narrativa ainda que não caiu muito bem ainda no paladar das pessoas, tá? Muitas pessoas ainda desacreditam que essa funcionalidade realmente vai ser algo útil para o futuro. E muitas pessoas também veem esse nível de diluição apenas como um cash grab por parte dos criadores, ou seja, é só uma máquina de fazer dinheiro lá para o camarada da OpenAI, porque foi ele que criou essa moeda. Sim, foi o CEO lá da OpenAI, o Sam Altman. Foi ele que criou essa moeda. Então, há muito dúvidas por parte dos investidores quanto o real valor desse criptoativo aqui. Isso é uma realidade, tá? Então, ela teve aquele pump inicial, teve muito nas costas por causa da OpenAI. Ah, novidade, chat GPT, e o cara é um gênio, aí lançou isso aqui e tal, foi lá para a África, escaneou uma pancada de íris lá dos africanos, aí pagou por isso, ou seja, ele começou lá nas regiões mais pobres da África, né? Ou seja, tá fazendo obra social e tal, tá ajudando as pessoas, mas na verdade tá ajudando mais ele, né? Ele não tirou nada do bolso dele para poder doar para ninguém. Ele está doando uma moeda que ele criou do nada, tá? Criou simplesmente do nada e gerou aí valor para essa moeda por ela simplesmente existir e ter essa proposta de funcionar como uma forma de autenticação via íris. E convenceu o mundo cripto que seria uma boa proposta de investimento. E as pessoas compraram e o preço dela se valorizou, né? E aí é fácil distribuir dinheiro assim para as pessoas quando ele não vem do seu bolso, mas sim do bolso dos investidores que inicialmente acreditaram nesse projeto. E alguns ainda acreditam até hoje, tá? Pois bem, então assim, olhando para um cenário bullish, tá? Eu vou te passar aqui o cenário bullish e o cenário bearish. O cenário bullish, para mim, ela sim pode alcançar, superar o nível aqui dos 3,40, tá? Ela pode sim alcançar esse nível aqui dos 3,40 e continuando aqui nessa trajetória de alta, tá? Se segurando acima aqui de US$ 1, beleza. Aí ela vai vir para buscar então o ponto de controle, tá? Na continuação do bull market, euforia, tudo mais, vai encontrar aqui um ping-pong bastante acentuado até que a WorldCoin consuma todas essas ordens de venda que existem aqui nessa zona, tá? Ela precisa consumir toda essa ordem de venda que existe aqui nessa zona, para depois, tá? Que ela encontrar esse suporte aqui nos dois, para ela vir começar então a entrar na zona mais crítica, que é esse oceano aqui, ó, tá? Então ela encontrou suporte no 2, continua avançando, superou os 2,65. Olha aqui o que ela tem.
Olha esse universo aqui, esse paredão aqui de pressão vendedora que ela precisa superar. Então eu consigo ver ela vindo buscar esses níveis aqui? Consigo. Com um bull market bastante eufórico, sim, ela pode vir buscar isso aqui. Afinal de contas, muitas pessoas ainda nem sequer entraram ainda no mercado cripto e vão entrar quando os números estiver já subindo, 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 subindo. E esses desavisados vão com certeza comprar esse token aqui, tá? Então ela vai ficar patinando aqui nessa zona e a probabilidade de ela romper para cima, a probabilidade. Agora, olha o tamanho desse outro paredão que ela tem aqui. Olha o tamanho desse outro paredão de pressão vendedora. É aqui que eu acho que ela já não consegue superar mais, tá? Então, na minha visão, como analista e conhecendo do projeto e já do sentimento que os investidores já têm sobre esse projeto aqui, ela deve morrer em alguma zona dessa aqui, entendeu? Eu acho muito difícil ela conseguir superar esse último paredão aqui, porque ele simplesmente parece intransponível. Olha para isso. É um dos maiores paredões de pressão vendedora que eu tenho aqui em análise feita nesse canal. É nessa moeda aqui. Até hoje, eu não analisei nenhuma cripto que tenha um paredão de pressão vendedora mais extenso e mais concentrado do que é o Worldcoin. Eu não tenho. E isso muito em função por quê? Porque ela é distribuída. Basta a pessoa escanear sua íris lá, ela recebe o Worldcoin. E aí essa Worldcoin, as pessoas têm ali um prazo para começar a ser vendido, né, um prazo que ela fica travada, mas eventualmente vai ser dispensada. Então existe aqui uma pressão vendedora muito forte entre os 5,60 e os 12. Tá? Pode ser que ela supere? Tudo pode. Agora, é provável? Para mim é pouco provável. Tá? Nessa questão, eu não acredito que ela venha superar aqui os 12. Tá? Não acredito. A não ser que eles façam um marketing aí absurdo, alguma coisa mude, favoreça para que isso venha acontecer. Mas, do meu ponto de vista, mesmo com o bull market aquecido e continuando a subir, ela deve vir perder a força em alguma zona dessa aqui. Porque entenda, por que eu tenho essa percepção? Porque para ela conseguir romper esse paredão aqui, ela precisa ter uma pressão compradora tamanha, gigante, que boa parte do universo cripto precisa acreditar que esse projeto vai ser algo muito grandioso no futuro. Porque ela já não é uma moeda tão pequena assim. Se você vier aqui, ela já tem 2 bilhões de market cap. 2 bilhões. Então, ela já não é uma moeda pequena. Tá? Ela já não é um projeto pequeno. E para ela conseguir alcançar aqui a marca dos 12, estando hoje na marca de $1, por exemplo, teria que multiplicar 12 vezes. Ela teria, então, que ter um market cap de 24 bilhões. Você consegue ver isso acontecendo? Isso é uma proporção muito comum se fosse uma primeira camada, serviço aí de base para aplicativos de bancos descentralizados, como a Cardano foi no bull market passado, teve uma valorização excelente. Por quê? Porque ela era a fundação aí para vários outros aplicativos que podem ser desenvolvidos em cima da blockchain da Cardano. Já a WorldCoin já não é muito essa pegada. A pegada dela é escanear as íris e futuramente negociar esse banco de dados aí com instituições financeiras. É isso, tá? Agora, se ela futuramente, ou quem sabe no decorrer desse bull market, abrir aí alguma abertura para ter bancos descentralizados sobre a sua blockchain, algo desse gênero, pode até ser que a coisa comece a modificar, tá? O sentimento comece a mudar. Mas hoje, no momento da gravação desse vídeo, não existe nada desse tipo em desenvolvimento. Então, eu acho muito difícil ela conseguir superar aqui esse paredão que ela tem à frente, tá? Então, por mais bullish que seja o cenário, o que eu consigo ver é ela chegando ali na casa dos 8, 9, entendeu? E a pressão vendedora já
pesada entrando e empurrando ela para baixo. Então, essa é a minha análise sobre a WorldCoin. Ela tem sim, a partir desse momento aqui, margem para continuar subindo, para buscar o nível dos dois, mas aí ela tem mais uma parte aqui de turbulência, que é superar esta pressão vendedora aqui, que vai até os 2,80, tá? Para pensar, começar a pensar em superar os 5, ela tem que tomar posse aqui dos 3,40, né? E você já viu que é uma zona de pressão vendedora das baleias. Então, essa que é a análise que eu consigo ver para o WorldCoin. Eu tenho WorldCoin? Não, não tenho. E nem tenho pretensão de ter, tá? Não é um dos projetos que fazem parte aí da minha carteira. Por mais que eu ache interessante a proposta e tudo mais, não acredito que ela venha ter essa funcionalidade toda. Por mais famoso que venha ser o cara da OpenAI e tudo mais. Para mim, é isso aqui, entendeu? Se ela não continuar aqui na sua ascensão, você já tem aqui os seus níveis de suporte, né, que começa aqui em $1 e vai até os 56 centavos. Tá? Ela pode cair mais do que os 56? Pode, ela pode. O suporte mais forte para o WorldCoin é o zero. Ela pode vir a zero. Isso é certeza. Tá? Do zero ela não passa. Então, assim, se acontece alguma coisa, que entra o camarada da OpenAI entre descrédito, por exemplo, ou que o mundo resolva banir esse projeto de existir, ela vai vir a zero, pessoal. Entendeu? Porque há essa possibilidade. Vocês sabem muito bem como é que é a questão governamental no mundo. E isso é algo que tem um debate muito acirrado ainda acontecendo. Muitos países recusam esse tipo de operação, não permitem que ela opere, então ela tem muita resistência pela frente. E o receio da, é, de ter esses dados vazados por alguma razão são reais. Né? Então você está cedendo um dado biométrico seu, lá, físico seu, de forma de identificar a sua pessoa para uma empresa terceirizada. E ela vai utilizar dessa informação da forma que ela achar melhor, a forma mais lucrativa possível para ela. Então tenha isso em mente, tá? É um projeto inovador? É, mas é bastante arriscado, tá? Eu não apostaria assim, por mais entusiasta que você venha a ser sobre o mundo cripto, eu não apostaria assim pesadamente nesse tipo de proposta, tá bom? Você partindo para criptos de primeira camada, bancos descentralizados, que eles já passaram por muito escrutínio já e já estão em fase de regulamentação, né? Então assim, os bancos descentralizados cripto, alguns deles já exigem que você forneça seus documentos, ou seja, eles estão se adaptando às legislações. E isso aqui não tem muita assim, legislação a respeito. Ela tem muita água para remar ainda, até que ela possa ver a coisa mais clara. Essa é a minha análise. Cuidado, tá? Tem sim potencial de valorização? Tem, mas existe muita pressão vendedora sobre esse ativo aqui e eu não teria assim, muitas expectativas dela vir superar o seu topo histórico, a não ser que a narrativa mude e mude para melhor e muito para melhor. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos então no próximo vídeo. Até!